Então Alexandre de Moraes vai tentar uma conciliação. E se você é ouvinte do Medo e Delírio em Brasília, e se não é, baita vacilo de sua parte, deve ser ouvinte porque é um podcast sensacional, você sabe muito bem o que é conciliação, não é mesmo? Conciliação é na sua mão. Exatamente isso que diz o meme do Medo e Delírio. Por quê? Porque a gente chega em um momento que a conciliação entre o Congresso Nacional e o Executivo, olha, me parece muito difícil. Mas é o que vai tentar o Alexandre de Moraes na função de relator dessa treta toda do IOF. Por quê? Porque ele percebe que o nível de conflito escalou de tal forma que não é interesse para ninguém em Brasília e nem entre nós, a população, uma ampliação dessa treta que pode paralisar simplesmente todas as relações em Brasília. Xandão, muito hábil politicamente, vai tentar colocar na mesa Hugo Mota, Lula e Davi Alcolumbre para um acordo. Será possível? Olha, eu não sei, viu? Agora, o Xandão, ele goza de prestígio junto ao governo federal, evidentemente. Você vê, né, as voltas que o mundo dá, né? Pensar que o Alexandre de Moraes, tão questionado pela esquerda naquele contexto, quando foi indicado por Michel Temer para ocupar a função de ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje tem uma relação bastante próxima do executivo, principalmente pela sua coragem e o enfrentamento que ele provocou naquela onda golpista que Jair Bolsonaro provocou. Alexandre de Moraes hoje goza de prestígio, é uma pessoa benquista nos círculos dentro do Planalto. E também ele tem prestígio junto ao Congresso Nacional, não pelas decisões que tomou, mas esse prestígio é dado pelo receio que os parlamentares têm, pela coragem, por conta da coragem que Alexandre de Moraes já demonstrou de não arregar para pleitos difíceis. Então ele peita de verdade, ele não arrega e mostra uma disposição para o embate que outros ministros não têm. Nesse caso, Alexandre de Moraes vai tentar um trato mais político para uma conciliação entre os interesses conflitantes do Congresso Nacional e do Executivo. Trabalho simples Alexandre de Moraes não terá e ele sabe perfeitamente disso. Por quê? Porque, recapitulando essa história toda do IOF, né? É prerrogativa do Executivo editar decretos, publicar decretos que coloquem, estipulem essas taxas que não são novos impostos. Novos impostos não teriam que passar pelo Congresso Nacional. Mas essa regulação que é via decreto é prerrogativa do Executivo. Um PDL, que é um decreto legislativo, derrubou esse decreto do Executivo e aí o pessoal já tinha entrado com uma arguição de inconstitucionalidade em relação a esse decreto legislativo e a própria União, o próprio Executivo decidiu acionar a AGU, a Advocacia Geral da União, para pleitear também, junto ao Supremo Tribunal Federal, alegando a inconstitucionalidade deste PDL do Legislativo. Claro, PDL só do Legislativo. Mas esse PDL que passou lá tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. Xandão sabe que o clima está quente, sabe que a fervura está pesada, sabe que a tensão ela é um elemento paralisante de decisões em Brasília e não é exatamente isso que ele quer. Em sua fala, lá num congresso lá em Lisboa, lá do Gilmar Palusa, lá promovido pelo IDP, o Xandão diz que vai tentar encontrar o meio termo para que nem tanto o executivo se sinta sacaneado, que é, na verdade, como Lula e como outros ministros, provocou uma rara união entre ministros do PT, o que não acontecia nesse governo. Os caras estavam ali, velho, debatendo pesado. Tinha a ala do Rui Costa, a ala do Haddad, pela primeira vez conseguiu colocar todo mundo falando a mesma língua, porque perceberam que estão sacaneando o executivo, na perspectiva do Palácio. E, por outro lado, o Congresso se sente aviltado pelo Executivo por não ter respeitado essa decisão de ampla maioria dos parlamentares. Será que Xandão, que tem uma história política, as pessoas se esquecem que ele foi secretário lá em São Paulo, ele foi ministro lá em Brasília, secretário de Estado, foi secretário municipal na cidade de São Paulo, foi secretário estadual no estado de São Paulo, foi ministro, ou seja, ele tem trato político, já foi filiado à partida, ele sabe também jogar esse jogo da política. Será que Xandão vai construir uma ponte em que o parlamento, por meio de Hugo Mota e Davi Alcolumbre, volte a conversar com Lula? Será que ele vai conseguir colocar todo mundo junto fumando o cachimbo da paz?
Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 2 de julho de 2025. Eu começo na maciota no sapatinho, convidando você que pinta pela primeira vez aqui no canal, você que é o por aqui de paraquedas, meu filho, minha filha, me deu o prazer, a honra de contar com sua nobre companhia. Por favor, inscreva-se agora aqui no canal, se inscreva-se agora, clique no sininho, ative as notificações. É desse jeito, é dessa forma que o YouTube lhe avisa quando pinta vídeo novo por aqui e pinta muito vídeo novo por aqui. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? É muito mole, mas principalmente é muito barato o Clube de Membros na Fita, meu filho. O Clube de Membros na Fita, minha filha. Entre no Clube de Membros agora e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado, uberizado, que trabalha aqui no YouTube brasileiro. Agradecendo aos queridos Márcia Ribeiro e Eliever, casal sensacional, e ao Jonathan Dias. Ambos voltaram ao Clube de Membros. Muito obrigado por voltar. Normalmente dá um pau no cartão lá, quando troca de cartão, quando expira cartão. Muito obrigado por permanecerem aqui no Clube de Membros. Vocês são simplesmente fantásticos. Por meio do Jonathan Dias e da Márcia Ribeiro, eu agradeço a todas e todos que financiam o jornalismo independente exercido aqui no YouTube. Muito obrigado, rapaziada. Vocês são ponta firme, vocês são firmeza mesmo. Valeu de coração, rapaziada do Clube de Membros. E agora o papo é com você, empresário esperto, você, empresária ligada, que quer sua marca, sua empresa dialogando em contato com as melhores inteligências aqui do YouTube Esfera. O canal, meu filho, minha filha, é anunciar aqui no jornalismo independente do YouTube. Mande um zap para o André Rodrigues, bora fechar esse apoio, bora fechar esse patrocínio, por quê? Porque a sua marca ganha, estando em contato mais próximo, mais íntimo ali, dialogando, estando perto das melhores inteligências, das melhores cabeças da YouTube Esfera. E claro, nós ganhamos o seu apoio, o seu patrocínio, o seu incentivo para continuar o trabalho por aqui. Bora mandar esse zap, bora fechar esse apoio, bora fechar esse patrocínio, que eu tenho certeza que vai ser legal para você e também vai ser muito legal para nós. Bora continuar o tema do vídeo de hoje. Aquele site jurídico, Jota, eles têm uma newsletter muito legal que dá um resumão do dia. E ali, coisa de leitura de 10, 15 minutos, você vai ter um bom apanhado. E eles fizeram essa abertura da newsletter de hoje, destacando essa conciliação que o Xandão vai tentar promover entre o governo Lula e o Congresso Nacional por meio de Hugo Mota e Davi Alcolumbre. Veja você que a vida do Xandão não vai ser fácil, porque o Lula tá realmente muito puto com o Hugo Mota, e quando você percebe uma ação orquestrada da militância do Partido dos Trabalhadores nas redes sociais, que parece que tá ganhando aderência, colocando o Hugo Mota como um grande traidor, você vê que o rancor, a mágoa do Lula está profunda. O Antônio Rueda, inclusive, presidente o Antônio Rueda, presidente da União Brasil, teve uma reunião com o Lula, uma reunião longa de 2 horas, em que ele saiu comentando com aliados do partido de que o Lula está um poço de mágoas. E não é para menos, né? O que o Lula falou na manhã de hoje, quarta-feira, 2 de julho, numa entrevista à entrevista ao Jornal da Manhã, lá da Bahia, sobre Hugo Mota. Ele disse o seguinte: o erro foi o descumprimento de um acordo feito num domingo à noite na casa do presidente da Câmara. Festejaram o acordo no domingo, eu estava em Nice, na França. Liguei para Gleisi Hoffmann, ela estava maravilhada. Quando chega a terça-feira, o presidente da Câmara toma uma decisão que eu considerei absurda. Diz ele, o Lula, ao Jornal Baiano. Ou seja, quando você classifica uma decisão de um presidente de uma das casas legislativas absurda, é porque a coisa não tá boa, né? E o que disse o Xandão lá em Lisboa durante um fórum que ele era palestrante, uma palestra na Universidade de Coimbra? O Felipe Recondo, que é lá do Jota, disse o seguinte: sobre o assunto, o IOF, tudo isso aqui na fala do Xandão, há uma ação do maior partido de oposição, o PL, e há uma ação da situação, o PSOL, e há uma ação no governo, ou seja, o PL defendendo a legitimidade do PDL, do decreto legislativo, e questionando a constitucionalidade da decisão do governo, do decreto do governo. O PSOL, partido da base do governo, entrou com uma inconstitucionalidade do PDL e o governo também. Veja você que é uma briga de ações. Uma briga ali de proposições ao Supremo Tribunal Federal. Continuando a fala do Xandão. Veja, todo mundo político diz que o Supremo resolva, porque nós não conseguimos resolver. E aí, o que ocorre? A hora que o Supremo resolve, quem não gostou fala em ativismo. Esquece que ele mesmo pediu que o Supremo resolvesse. E vocês terão certeza, qualquer que seja a decisão, todos vão criticar. Qual o ativismo? Porque você entrou com a ação, então.
Esse é outro problema que nós temos que resolver para evitar o conflito entre os poderes. Olha, a síntese do que o Alexandre de Moraes colocou aqui ela é muito verdadeira. Por quê? De fato, se o PL vive reclamando do tal ativismo judicial, que o Supremo está extrapolando suas competências, porque está acionando o próprio STF contra uma decisão que, de fato, a Constituição diz que é de competência do Executivo. O Xandão colocou coisa muito certa. E mesma coisa o governo. Quando toma uma decisão que o governo não gosta, reclama do ativismo judicial, reclama que o Supremo está extrapolando suas competências, está entrando na esfera que é de outros poderes. De fato, se a política não consegue resolver, o judiciário não tem a prerrogativa, não tem a possibilidade de empurrar com a barriga, como normalmente o Congresso Nacional faz. Veja você a história das Big Techs. Não conseguiram chegar a um acordo lá e deixaram. Veja a questão do crime de homofobia. Não conseguiram chegar a um acordo lá e deixa. Aí o Supremo é obrigado a decidir quando provocado. Ao judiciário, não há possibilidade da não decisão. E claro, quando a política não chega a um consenso, é muito mais cômodo, confortável, transferir o ônus dessa decisão para o judiciário. De fato, a gente tem um problema político no Brasil. Por quê? O judiciário ocupa um protagonismo que jamais teve em outro momento da história política do Brasil? Sim. Mas isso também é por conta do estado de paralisia que vive aquela classe política brasileira. Situação e oposição. Ou não? Olha, o Brasil está numa sinuca de bico pesada. Não sei qual vai ser a resposta, a conciliação possível que o Xandão vai conseguir aqui, se é que vai conseguir, entre os interesses do governo e os interesses da oposição, do Congresso Nacional, que hoje, na prática, né, o Hugo Mota está se portando como líder da oposição, eu preciso deixar isso bem claro para você, preciso que você entenda, eu sou franco sempre contigo que me acompanha aqui no canal. Então, para o Alexandre de Moraes, a tentativa dele, como relator desse caso, é colocar as partes e chegar ao meio termo possível. Sinceramente, não sei se esse acordo é possível, mas preciso reconhecer que o Alexandre de Moraes foi capaz de construções jurídicas e políticas que me surpreenderam. Então, de fato, não poderia ficar surpreso novamente se ele der conta de descascar esse abacaxi pesadíssimo, esse pepino dos mais empepinados que tem no Brasil hoje. Mas eu quero saber sua opinião. O que você acha dessa história toda? Xandão consegue ou não a tal da conciliação? E agora, final de vídeo, né, eu já posso falar. Sabe o que o meme do Medo e Delírio em Brasília fala sobre conciliação? Conciliação é meu pau na sua mão. Eu acho isso bom demais. É o meu humor, quinta série. Ele vem à tona, assim, com essas piadinhas. Infames, evidentemente. Toscas, é claro. Mas inegavelmente engraçadas. Conciliação? Você sabe o que é conciliação, né? Mas eu quero saber sua opinião. Conciliação? Por favor, comentários aqui embaixo. Diga-me o que você acha, diga-me o que você pensa. Chegou até aqui, é like, é joinha esperto, joinha que fortalece, joinha que faz o vídeo chegar mais longe. Chegou no seu like, meu filho. Quer me ajudar a garantir a sustentabilidade econômica e financeira do canal? Eu já falei lá atrás do Clube de Membros, agradecendo novamente a querida Márcia Ribeiro, o querido Jonathan Dias, por terem voltado ao Clube de Membros. Muito obrigado a vocês pela fortalecida ao trabalho do jornalista precarizado brasileiro. Mas caso não queira, você também pode mandar o seu valeu, que essa gorjetinha aqui embaixo. Pei, valeu, gorjetinha na veia, gorjetinha na fita, ou você pode mandar o seu Pix. O Pix é pablocossa@gmail.com. Pix. Mande seu Pix e fortaleça o trabalho do jornalista precarizado que trampa aqui no YouTube brasileiro, meu filho. Rapaziada, uma ótima quarta-feira e eu termino com aquele clássico. É nóis.